Bem, o estudo do livro de Levítico, no capítulo 13, ele vai dizer assim: O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis. Se uma pessoa tiver uma pele, uma inchação, tumor ou mancha, que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele se os pelos da mancha se tornarem brancos e se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura. Então, o que acontece? Vamos entender, né, essa mensagem bíblica. O que o livro de Levítico chama de lepra, nós sabemos que não se trata da hanseníase, né, dos nossos dias. Trata-se de diversas infecções na pele. Obviamente, envolvia a lepra, que nós hoje consideramos e reconhecemos como o mal de Hansen, né, ou hanseníase, mas abrangia muito mais doenças do que a hanseníase. Nas Escrituras, a enfermidade é uma das representações do pecado. Assim, ao estudar esses capítulos, nós podemos aprender mais sobre a natureza do pecado e sobre como Deus deseja que tratemos, né, dele. Então, na Bíblia, o pecado é considerado uma enfermidade, é comparado a uma enfermidade que pode ser curada apenas por Deus. O pecado não é algo que nós simplesmente limpamos com um banho normal. É algo que Deus precisa lavar o nosso interior e nos purificar, né? Deus ele tem que nos purificar o nosso interior. Então, que fique bem claro, minha amiga, meu amigo ouvinte, né? O único que pode nos lavar, nos perdoar, nos purificar de toda maldade, de tudo aquilo que provém do mal, é Deus. Ele é o único que pode fazer isso, tá certo? Então, ele vai falar agora, no versículo 5, o seguinte: No sétimo dia, o sacerdote a examinará de novo, se na sua opinião a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. No sétimo dia ele examinará a pessoa outra vez, se a mancha estiver desaparecendo e se não tivesse espalhado na pele. Então é só um tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestido e o sacerdote declarará que está pura. Mas se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Então, a lepra é apresentada em Levítico 13 aqui como algo profundo. Assim como o pecado atingiu a totalidade do nosso ser, assim como a lepra se alastra por todo o corpo, também o pecado se alastra. O pecado também contamina. Assim como a lepra, a infecção na pele de um israelita poderia contaminar outras pessoas, caso ele tocasse naquela pessoa, se tivesse contato com alguma pessoa, né? Então, assim é o mal, assim é o pecado. Aí ele vai falar no versículo 15, o sacerdote o examinará outra vez e se encontrar uma ferida aberta, então declarará que a pessoa está impura. Uma ferida aberta é um sinal de doença contagiosa. Mas quando a pessoa sarar e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote, que a examinará se a ferida se tornou branca. Então, a pessoa está pura e o sacerdote declarará que está pura. Então, o pecado, ele isola, né? É dito para nós aqui nesse capítulo que o leproso, aquele que tinha uma infecção na pele, deveria ser isolado, ficar longe de todo mundo, da família, dos amigos. E é o que o pecado faz, né? Ele isola o indivíduo, principalmente aliena, né, o indivíduo de Deus. Né? É isso que o pecado faz. E para encerrar, ele vai falar lá no versículo 51 o seguinte: No sétimo dia, ele examinará a mancha, e se ela se tiver espalhado, então o mofo é contagioso. E a roupa, o tecido, o couro, ou o objeto feito de couro está impuro. E o sacerdote o queimará. É mofo contagioso e deverá ser destruído pelo fogo.
Mas se o sacerdote examinar a roupa, ou o tecido, ou o objeto de couro e descobrir que a mancha não se espalhou, então mandará lavar o objeto em que está a mancha e o colocará durante mais 7 dias no lugar separado. Depois examinará o objeto outra vez, e se a mancha não mudou de cor, mesmo que não se tenha espalhado, então ele está impuro e precisa ser queimado. É mofo contagioso, esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Então, vestes do leproso contaminadas com a lepra, vestes com algum tipo de infecção, algum outro material deveria ser queimado. E o pecado é assim. Quando não há arrependimento, quando não há conversão, o pecado levará a pessoa para o fogo eterno, para queimar por toda a eternidade. Mal, mas o que eu quero que você entenda? O que alegra o nosso coração é que Levítico aqui lá no capítulo 18, vai nos mostrar que o leproso poderia ser curado, da mesma forma aquele que vive em pecado hoje, ele também pode ser sarado, ele pode ser purificado. A gente vai chegar lá. Que Deus abençoe a todos.